No próximo sábado será o Dia Mundial do Câncer, que foi criado no ano de 2005 pela União Internacional para o controle da doença e também para aumentar a conscientização. Infelizmente, gente, mais de 7 milhões de pessoas morrem no planeta por causa dessa doença. Por isso, a importância de disseminar informações sobre prevenção e controle do câncer e mostrar dados atuais para conscientizar mesmo. Vamos conversar agora com a médica oncologista Suelen Martins sobre esse assunto. Boa noite, doutora. Bem-vinda por aqui. Boa noite. Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos você ter aceitado, viu? Suelen, os diferentes tipos de câncer correspondem aos vários tipos de células do corpo, mas é possível saber o que exatamente causa o câncer? Sim, né? Todo câncer, ele vem através de uma desregularização do crescimento celular. As nossas células estão em constante crescimento, em constante multiplicação. Em algum momento, esse crescimento ele passa a ser desorganizado e criar células diferentes das normais. E assim surge o câncer, né? Essa alteração ela pode acontecer por diversos fatores, né? Um dos fatores que a gente conhece é o fator hereditário, né? Que é aquele herdado da nossa família. Isso pode acontecer, mas não é o mais comum. O mais comum da gente desenvolver um câncer é através de outros fatores que a gente chama externos, adquiridos, né, que a gente adquire ao longo da vida. Então, isso tem muita relação com o estilo de vida, com os hábitos de vida de cada um. Agora, cada tipo de câncer pode gerar sinais e sintomas específicos, né? Como identificar? De um modo geral, né, é sempre orientação, né, da parte médica que a gente consiga fazer os exames de prevenção, que são os exames de rastreamento precoce, que são realizados principalmente naqueles tumores que a gente sabe que se detectaram mais precocemente, a gente consegue ter um impacto ainda de uma maior cura e de uma maior sobrevida. Esses exames, eles acabam realmente descobrindo um tumor sem o paciente sentir absolutamente nada. Porém, alguns pacientes podem vir a sentir, não vieram a fazer os exames por algum motivo, e são sintomas geralmente inespecíficos, né? Então, geralmente, uma fadiga sem explicação, uma dor que não se encontra uma causa, uma perda de peso, uma perda de apetite. São sintomas muito vagos, que podem ser várias doenças não relacionadas ao câncer, mas que também pode acender aí uma luzinha que deve ser investigado também algumas neoplasias. Isso depende muito da onde está esse câncer, né, que tem sintomas específicos da localização de um câncer, sente alguma coisa, se tem um tumor em outro lugar, às vezes sente outras coisas. Mas, de um modo geral, são sintomas inespecíficos que a gente chama, né, que chamam um pouquinho a atenção e através de alguns exames a gente pode identificar um possível câncer. Certo. Você mencionou que o fator genético, né, pode colaborar na formação de tumores. Por exemplo, um tio ou uma tia, primos ou até pai e mãe que tiveram. Essas pessoas precisam estar mais antenadas, mais ligadas à própria saúde? Com certeza, né? Esse é um tema muito falado. A gente tem que lembrar que menos de 10% dos cânceres têm relação com a hereditariedade. Então, a gente está falando da menor parcela da população com câncer, mas sim, essa população que tem uma história familiar rica de casos, ela deve ter os seus exames atualizados. Muitas vezes a gente indica que há uma realização de exames mais precoces do que até o indicado para a população geral, tá? Mas essas pessoas têm que estar mais atentas, sim. Agora, a grande maioria dos tumores, né, mais de 90%, não tem relação com a hereditariedade. Então, todos, né, podem aí ter algum câncer e por isso que a prevenção e a detecção precoce, ela é fundamental. Com certeza. Agora, como o avanço da tecnologia e da ciência tem ajudado a medicina a diagnosticar mais cedo e também criar tratamentos mais eficazes? Isso é muito interessante, né? A gente vê um aumento do número de casos, esse aumento do número de casos tem muita relação, é claro que com o envelhecimento da nossa população, claro com o estilo de vida que tem ficado
mais difícil, com alguns hábitos não bons, mas também tem relação com o maior número de diagnósticos, que é feito com os exames que são mais acessíveis atualmente para a população. Então, a realização de exames simples, como mamografia, Papa Nicolau, são exames que têm sido cada vez mais difundidos, mas também a gente consegue ter aí, né, uma alerta em relação a exames também um pouquinho mais complexos, como, por exemplo, uma colonoscopia, que faz diagnóstico precoce de tumores de intestino, né? E em relação ao avanço dos novos tratamentos. Então, a gente tem tratamento cada vez mais moderno, mais indicado, a cada tipo de paciente, porque a gente consegue identificar fatores do tumor, né, que podem responder melhor a um tratamento do que ao outro. Certo. Bom, se 10% aí é genético, os outros aí 90% precisam estar atentos, né, à alimentação saudável, praticar atividades físicas, evitar bebidas alcoólicas, tabagismo, né, porque tudo isso ajuda a prevenir não só o câncer, mas outras doenças também. Tem alguma outra dica que a senhora passaria hoje para a gente? Sim, então além da atividade física, hábitos saudáveis alimentares, evitar a obesidade, é importante a gente lembrar em relação ao tabagismo também, que a gente precisa, ainda tem muita gente com o hábito de fumar, cigarros eletrônicos também estão envolvidos nessa precaução que a gente pede muito que os pacientes fiquem alerta em relação a não utilizar cigarros eletrônicos, que também são muito deletérios. Então, são hábitos, eu falo que é aquilo que a gente pode fazer por nós mesmos, para prevenir tanto câncer como diversas doenças aí cardiovasculares, entre outras. E é por isso que a gente traz aqui informação para que você aí de casa se conscientize, viu? Então, faça por você aquilo que ninguém mais pode fazer, né? Cuide da sua saúde, da sua alimentação, pratique exercício e se abstenha, assim, tanto de bebidas alcoólicas quanto de fumar também. Doutora, muito obrigada. Um abraço para você. Um abraço e cuidem-se, gente. Obrigada. Tchau, tchau.